Bom é estar com você mais uma semana, é segunda-feira e hoje nós vamos estar lendo os últimos versículos do capítulo 15 de João. E apesar de serem só dois, quero crer que vai ser uma bênção para as nossas vidas. E eu quero já saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus e aproveitar para pedir desculpas. Sexta-feira passada a gente tinha gravado este devocional, mas o furacão nos pegou entre o processo de botar ele no ar e foi complicado. E aí ficamos sem eletricidade até quase a totalidade do dia seguinte. Então tivemos que sair de casa, pegar a internet emprestada por alguma loja por aí, não é, no caminho, e conseguimos colocar já com um certo atraso, ainda que foi um devocional que eu mesmo fiquei muito agradecida a Deus. Então, se você não teve a oportunidade de assistir do sexta-feira passada, um ensino muito profundo, muito desafiante e que você pode com certeza voltar lá e escutar. Mas hoje é segunda-feira, semana nova. Espero em Deus que você tenha tido um fim de semana abençoado junto com a sua família e a família espiritual, que é a Igreja do Senhor Jesus. Portanto, vamos a João capítulo 15, estamos aí caminhando para o fim deste evangelho. João capítulo 15, versículo 26 e 27, o texto diz: "Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim, e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio." Então, este texto é mais um dos textos que Jesus começa a falar sobre a pessoa do Espírito Santo, que estaria trabalhando agora com os seus, ou seja, o povo de Deus, no lugar de Jesus. Nós conhecemos que Deus Pai era a figura conhecida e feita conhecer no contexto de todo o Antigo Testamento. Nós vemos o princípio do Novo Testamento, né, na plenitude dos tempos. Jesus foi enviado, portanto, a segunda pessoa da Trindade aparece agora em cena. Não é que ele começou a existir daí, não, pelo contrário, ele é eterno, mas entrou no cenário e foi feito conhecer através da encarnação, do advento do Filho. E este Filho agora que está terminando o seu período de ministério aqui na terra, e ele vai ser entregue para morrer, para ser o sacrifício cujo sangue pagaria pelo preço do meu e do seu pecado e de toda a gente, de todos aqueles que crerem, não é? Crescem nele, na sua ressurreição, na sua morte e ressurreição. Portanto, ele agora começa a falar de que os seus dias estão terminando, mas que Deus tinha uma promessa de alguém que ainda estaria com eles, alguém que é Deus. Deus Pai tinha atuado de forma direta para com seu povo e, claro, dando palavras através dos profetas, se fazendo conhecer de diversas maneiras. Deus Filho tinha vindo agora em pessoa, em carne, feito se conhecer, mas agora haveria um que viria, e Jesus está falando desse, que hoje para nós não é surpresa, este Espírito Consolador. No entanto, ainda que não seja surpresa, ainda que nós tenhamos conhecimento experimental dele, é muito importante nós entendermos o que a Bíblia ensina sobre ele, porque, infelizmente, alguns teólogos, algumas igrejas evangélicas ensinam diferentes coisas sobre a pessoa do Espírito Santo. E neste texto, portanto, nós vemos aí que Jesus diz: "Quando vier o Consolador, que da parte do Pai vos hei de enviar." Logo depois ele diz que procede do Pai. Então, a primeira informação que eu quero te lembrar e trazer ao seu conhecimento, a sua apreciação, é que o Espírito Santo não é uma inovação, não foi uma invenção da igreja pentecostal. O Espírito Santo foi uma promessa de Deus Pai, inclusive o Deus que deu a lei a Moisés. Jesus está dizendo: olha, esta foi uma promessa do Pai, ele vem da parte do Pai, não é? A promessa do Pai está escrita em Atos 1 e 4, para que fique bem claro isso, mas aqui neste texto ele diz que eu da parte do Pai, ou seja, a intenção, o projeto é do Pai, mas quem vai enviar é Jesus. Quando nós oramos, dizemos: Jesus, batiza este irmão com o teu Santo Espírito, com o Espírito Santo de Deus. O Pai fez o projeto que, depois de Jesus, o Espírito Santo era quem desceria e ficaria com a igreja, até o dia que ele mesmo escoltaria esta igreja para estar de volta com o Senhor, para ir para o céu.
No entanto, é Jesus quem vai mandar, é Jesus quem vai enviar, é Jesus quem vai batizar o crente no Espírito Santo, né? Segundo aprendizado. Portanto, este assunto de batismo no Espírito Santo, de revestimento de poder, de pentecostalismo, não é um movimento. A gente às vezes até fala, o movimento pentecostal, não é a melhor palavra para ela, não. O batismo no Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo, o trabalho, a obra do Espírito Santo em nós como igreja, ela é um projeto do Pai, o mesmo Pai que projetou a vinda do Filho, ele projetou, da parte dele veio o Espírito Santo de Deus. Então, veio do Pai, temos o Filho envolvido, que foi quem vai trazer, quem vai enviar. Ele diz aqui, não só ele que ensinou, mas ele diz, ele vai enviar. Mas em terceira coisa que nós aprendemos é o que o Espírito Santo vem fazer. Né? Há muitos textos que vão falar sobre o que o Espírito Santo vem fazer, mas neste aqui nós encontramos que ele, em primeiro lugar, é o Espírito da verdade. Uma das coisas, uma das obras do Espírito Santo é esclarecer, inclusive dentro de nós, a verdade. Começando com a nossa convicção, quando nós estamos ainda fora do processo de salvação, você vai se lembrar aquele texto que diz que ele convencerá o homem da justiça, da verdade e do juízo. Ou seja, o trabalho de mostrar para nós mesmos, seres humanos, que nós estamos em pecado para com Deus. Nós ouvimos a palavra, mas a obra de convencer o coração do homem é o Espírito Santo que faz. E ele trabalha em fazer a verdade de Deus, não segundo a nossa ótica. Amém? Nós, como seres humanos, nos protegemos. Quando a gente vai evangelizar alguém, que é a primeira coisa que ele diz, eu nunca matei ninguém, eu não fumo, não bebo, e os que bebem diz nunca matou ninguém. Enfim, tem sempre uma desculpa, nós nos protegemos. Mas o Espírito Santo não nos deixa cegos, não nos deixa no engano. A primeira obra dele que nós vemos aqui é que ele é o Espírito da verdade. Então, ele vem trazer à tona a verdade de Deus. E desde a obra da conversão que ele está trabalhando, mas no caminhar, quando nós já somos crentes, muitas vezes a gente também se protege. Se protege porque, na verdade, não estamos fazendo o que deveríamos fazer. Às vezes porque estamos praticando algo mal e o Espírito Santo vai nos falar a verdade, dizer, olha, o teu caminho não está bem, está errado. Às vezes porque estamos deixando, por omissão, né? Estamos deixando de fazer o que devíamos fazer. O Senhor te chamou para essa obra e você está dando prioridade a outra coisa, não é pecado nenhum. Mas não é este o propósito de Deus para a sua vida, né? Então, esta pessoa divina, este Deus Espírito Santo, ele vem fazer este trabalho, esta obra de esclarecer, de colocar para fora a verdade. Aleluia. Volto a dizer, a verdade de Deus e que a gente precisa escutar. Porque muitas vezes é muito comum, às vezes a gente não lidar com o ser humano mesmo, eu com você, com outro irmão, a pessoa vê de um jeito, você está vendo completamente outra realidade. Então, quem é que tem a verdade? Às vezes a pessoa está, por questões emocionais, querendo esconder, querendo sair daquela situação, ver de uma outra maneira. Às vezes até para defender-se, ou seja, não é uma coisa proposital, mas não é toda a verdade. E às vezes a gente, como amigo, tem que falar a verdade para um outro amigo, para um outro irmão, dizer, olha, eu sei que é assim, eu entendo, eu quero estar com você, eu quero orar com você, mas a verdade é que essa sua escolha não está certa, e você sabe disso, né? Então, este convencer, aleluia, é a obra do Espírito Santo de Deus, que faz em nós também. Quem aqui já foi convencido pelo Espírito Santo, hein? Puxado de orelha? Eu já, algumas vezes, graças a Deus. Então, ele veio falar da verdade, e ele diz, ele testificará de mim. A segunda obra que nós vemos aqui, e última, para este comentário, para estes versículos, para estas palavras de Jesus, é que o Espírito Santo viria testificar de Jesus. Aleluia. Não só pelos sinais, por estar cumprindo determinadas promessas que Jesus fez, mas também para trabalhar junto aos anunciadores, aos pregadores do Evangelho, não é? Dando vazão, dando testemunho espiritual no coração acerca de quem é Jesus, sendo ele o Cordeiro perfeito. Mas eu acho interessantíssimo que Jesus falou, olha, o Espírito Santo vai fazer isso, ele vai testificar, mas vocês também vão testificar. Ele diz, vocês vão testificar de mim porque vocês estiveram comigo desde o princípio. Claro que estes vão testificar porque estiveram com ele, são os discípulos. Jesus ali está falando com os 12, é o contexto, a gente sempre tem que, né, na interpretação bíblica, olhar o contexto. Jesus ele não está falando comigo e com você, ele está falando com os 12, ele diz, vocês andaram comigo desde o princípio.
né? Do princípio do ministério aqui. Então, vocês vão testificar, e eles, inclusive, vão ser testemunha do Cristo ressuscitado, né? Eles vão ver Jesus ressuscitado. E mais para frente, Jesus vai dizer, vocês vão ser as pessoas que vão dar testemunho disso. Mas aqui, mesmo do tempo das pregações, dos milagres, eles testificariam. Testificariam por quê? Porque conhecem a Jesus. Testificariam por quê? Porque tiveram uma experiência, aleluia, espiritual, uma experiência de vida com Jesus. E nós, será que essa palavra pode ser aplicada para nós? Claro que sim. Nós também testificamos de Jesus. Então ele pode dizer, olha, o Espírito Santo vai testificar de mim, mas vocês também podem testificar de mim e vão testificar de mim. Por que nós podemos? Porque nós conhecemos a Jesus. Não conhecemos como os discípulos conheceram, não o tocamos fisicamente, não olhamos para os seus olhos físicos, mas ele mesmo disse, né? Mas bem-aventurado aqueles que creram sem ver, sem me tocar. Aleluia. E estes somos nós, mas pela palavra, porque nós lemos querendo conhecer a ele. Aleluia. Porque você vem a um devocional como esse, querendo conhecer a Jesus, querendo saber quem verdadeiramente ele é, o que ele queria, querendo adorar a ele. Aleluia. Então estes que o conhecem a ele pela sua palavra e através do Espírito Santo podem testificar, mas porque tiveram uma experiência com ele também. Aleluia! A salvação foi uma experiência que a Bíblia nos fala sobre ela. E nós tivemos a comprovação prática, vivida, experimental, de termos sido transformados. Havia uma velha Manuela e houve uma nova Manuela. Esta experiência salvífica, aleluia, é algo que nós experimentamos. O que é que fez a diferença? Foi Jesus. Foi a graça de Deus revelada em Jesus. Foi o perdão alcançado pelo sangue de Jesus. Foi esta obra que Jesus e a graça que Jesus nos oferece que transformou a nossa vida. E agora, por causa de Jesus, nós temos este testemunho, esta experiência e que nós podemos e devemos testemunhar. Amém? Que Deus nos ajude. Com a ajuda do Espírito Santo de Deus, este Espírito da verdade, que vai nos ajudar na hora da pregação. Ele veio para este propósito, para esclarecer no coração do pecador a verdade, para nos ajudar na caminhada cristã, falando a verdade. Mas ele vai testemunhar de Cristo e nós também. Que Deus nos ajude a fazer isso a cada dia, em nome de Jesus. Amém.